mudaram também, mudaram o nosso horário, então a gente acabou ficando sem aula na semana passada. Natália também entrou. Bom, vamos lá. Eu coloquei um recado para vocês. Lá no nosso Google Classroom. Vou esperar a turma entrar. Bom, eu coloquei um recado para vocês lá no nosso Google Classroom, que nossa sala de aula mudou. Não sei se todos viram, tá? Mas a gente tem uma nova sala de aula, um novo Google Classroom, que a gente vai usar, é só nossa, tá? Só da turma de Osasco, que é bem melhor, eu acho. Fica um pouco mais organizada. E a gente vai começar a usar a partir dessa semana. Tudo bem, pessoal? Vocês viram esse recado aí? Turma, podem falar, viu? Beleza? Então, nosso novo código do Google Classroom é 2A6WKFI. Vocês querem que eu coloque no chat? Eu vou pôr no chat para vocês, tá bom? Então, vamos lá. 2A6W. 2A6W. Deixa eu terminar de copiar aqui. KFI. Foi aí no chat para vocês, tá? Não precisa sair da sala antiga, só se você quiser. Ela vai ficar em uso por uns 10 dias até a gente fazer essa transição para o novo Google Class. Eu só separei para ficar mais organizado. Nem sempre as mesmas aulas de alfa tomam os mesmos rumos da turma de Osasco, então as atividades podem ser diferentes. Os vídeos das aulas eu vou postar só na nossa aula do Google Classroom, que é só para a turma de Osasco, que é essa aula aqui, a primeira. Então, eu acho que fica um pouco mais organizado, tudo bem? Então, vamos para a nossa chamada. A chamada, eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat nome, número, e se é do oitavo A ou do oitavo B, para vocês fazerem isso agora. Vamos lá? Pessoal, escrevendo na chamada aí. Isso. O Rafa e o pessoal que entrou agora, eu estou fazendo a chamada, tá? Para colocar o nome, número, se é do oitavo A ou no oitavo B, aí no nosso chat. E também eu passei um recado dizendo que o nosso Google Classroom mudou. Eu coloquei no antigo Google Classroom um código já, que é de uma sala que é só da turma de Osasco. Valeu, turma. Então, nas nossas aulas EAD aí, a gente estava falando sobre história dos direitos humanos. Vocês assistiram o vídeo que eu passei? Para vocês? Eu coloquei um vídeo lá específico. Vocês chegaram a assistir, pessoal? Sim, sim, ok. Então, dentro daquela história aí, mostra sobre a luta dos direitos humanos, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês podem abrir o microfone e falar. Qual que é a importância dos direitos humanos para vocês? O que vocês acharam, pessoal, daquele vídeo lá? Tudo, Bia? Tudo o quê? Podem falar, pessoal, pode abrir o microfone. Alice, cadê a Alice? Alice, o que você achou da história? Qual que é a importância? E aí, pessoal? Pode falar, Bia. Então, eu acho que tudo, né? Por causa que a gente não seria quem nós somos hoje sem isso. Não teria liberdade de expressão e tipo, nada, basicamente. A vida, a liberdade de expressão, a educação, tem vários direitos que são garantidos não, né? Que estão escritos nos direitos humanos. Fala, Stephanie. Bom, para mim, a importância seria que todos os seres humanos nascessem livres e iguais, entende? Para mim é isso. Sim. E os direitos humanos são colocados em prática? Pelos países? Eu achei assim, eu vi que, tipo, lá os direitos humanos, eles existem, mas eles não são uma lei. Então, tipo, eu fiquei muito chateada que eles existem, mas muitas pessoas, elas não possuem ele. Apesar de elas terem esse jeito, elas não o possuem em si.
eu fiquei até muito triste, eu comecei a chorar, e minha mãe até perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei, tipo, eu achei isso muito injusto, porque, tipo, ela tá lá escrita que ela existe, mas como não é uma lei, ela meio que não é tão valorizada, tipo, importante quanto ela deveria ser. Sim, muito bom, Yumi. Exatamente, que a Yumi tocou um ponto forte aí, né? Não é uma lei, não tem a força de lei, né? Então, vocês viram que foi uma luta desde o século V a.C. até os dias de hoje para garantir os direitos humanos, né? Os direitos humanos existem como um conjunto de normas, mas não tem uma força de lei. Por isso que foi criado a ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas. Por que ela foi criada? Porque pelo fato dos direitos humanos não terem uma força de lei, eles só conseguem penalizar os países através das relações comerciais, mexendo na grana dos países, né? Então, por exemplo, vamos supor que a China use trabalho escravo, que é proibido, é garantida a liberdade pelos direitos humanos, né? Só que ela usa o trabalho escravo. Então, os países que não concordam com esse tipo de trabalho, eles cortam relações comerciais com a China. Cortando relações comerciais, mexe no bolso dos países, né? Então, não é pelo fato de ser simplesmente um humano e para garantir os direitos humanos que os países cumprem. Os países só cumprem quando mexe na questão da economia. E isso é muito triste porque mostra como que as relações econômicas, como a grana, falam muito mais alto do que a própria valorização do ser humano, como a própria vida do homem, né? E a gente, dentro desse contexto, vai começar a entrar na questão de ética e moral. Deu para entender isso, pessoal? Até agora? A história dos direitos humanos, como que os países não usam esses direitos humanos como força de lei, então a gente tem que mexer na questão econômica. Só que, individualmente, a gente pode falar sobre essa questão de ética e moral. Eu gostei do que a Stephanie colocou aí no chat, deixa eu só abrir aqui o chat. A Sofia, desculpa. É muito ruim ver como muitos dão mais importância ao dinheiro do que à vida e ao respeito. Sim, né? E a gente vê isso acontecendo também nos dias de hoje. É claro que a questão econômica não pode ser deixada de lado, né? Afinal, sem dinheiro ninguém sobrevive, mas também a questão dos direitos humanos, da garantia de liberdade, direito à vida, à educação, tudo isso é fundamental também. Então, a gente vai falar um pouco da questão individual, que é sobre ética e moral, e aí depois a gente retoma da questão das relações comerciais entre os países, que junta também um pouco com a matéria de geografia, tá? Com a do Vitor, né? Então, pessoal, eu montei para vocês aí um PowerPoint, que eu vou começar... Vou falar do sumário, que eu vou começar a compartilhar com vocês agora, que a gente vai falar um pouco das definições sobre ética e moral. Então, o nosso sumário da aula de hoje é ética e moral. Apareceu aí para vocês, pessoal, o PowerPoint? Tá compartilhando ainda. Apareceu, né? Tá. Então, o nosso sumário da aula de hoje, do dia 27 de abril, é ética e moral, tá? Eu vou falar algumas definições, a gente vai discutir um pouco sobre algumas questões aí que eu vou apresentar para vocês, para a gente poder entrar nesse assunto, que vai ser o assunto das próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Ética e moral. Qual que é a diferença? Às vezes as pessoas usam a palavra ética e moral de uma maneira com o mesmo significado, mas não tem o mesmo significado. Então, ética é o princípio, vem primeiro. Tá? O que é um princípio? É algo que vem como primeiro, vem antes mesmo da moral. Porque a moral ela vai ser construída ao longo da nossa vida, e a moral ela é relativa, conforme a cultura, a religião que você está inserida. Então, a ética é o princípio. A ética é permanente, ela é válida para qualquer país, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, ela é permanente e universal. A ética ela é uma regra, é um conjunto de regras e normas, como, por exemplo, os direitos humanos, é uma questão de ética, é válido para todos, né? O direito à vida é válido para todos, independente do lugar que você esteja. E a ética também é uma teoria, a gente tem estudos de ética, tá? Também a gente pode falar que ética é o nome de uma disciplina. Dentro da faculdade de filosofia, a gente estuda ética. Se você for fazer medicina, vai ter uma disciplina chamada de ética médica. Dentro da faculdade de direito, quando vocês forem ver filosofia, se alguém for fazer direito, tem também a parte da ética. Então, ela é uma teoria, é um conjunto de normas e regras que as pessoas, dependendo da profissão, dependendo do lugar, elas precisam de seguir aqueles padrões. Quando, por exemplo, um professor novo é contratado no ângulo, tem uma manualzinho direto dos professores do ângulo, né? Questão de Ô, horário, Roberto, qualidade. Oi, é teoria? é teoria. Ah, é pra copiar. Já a moral,
Deu para entender o que é ética, pessoal? Turma? Uhum. Professora, essa PowerPoint não está aparecendo para mim. Para os outros está? Tá. Natália, você está no celular ou está no computador? Natália, você está no celular ou está no computador? Bom, de qualquer maneira, eu vou colocar tanto o PowerPoint que eu usar na aula de hoje, como o vídeo da aula, lá no nosso novo Google Classroom. Então, se alguém perder alguma parte da teoria ou alguma parte da aula, é só acessar o vídeo, tá bom, pessoal? Natália, se você estiver no celular, tenta sair e voltar para a reunião. Isso, acho que ela fez isso. Então, vamos voltar lá para os slides. Consegui, professora. Exato. Então, tenta sair e voltar, que às vezes volta. Já diferente de ética, o que é a moral? A moral é a conduta, é a nossa ação, tá? Então, ela é a parte prática da ética. Se na ética, por exemplo, dos profissionais do Colégio Ângulo, está na questão da pontualidade, eu chegar no horário da minha aula é minha conduta. Então, é a minha ação que é moral. Ela é temporal, por quê? A moral, ela pode variar conforme os anos, né? Aquilo que era válido, por exemplo, para as bisavós de vocês, ou para as avós que tinham aquele conceito de cuidar da família, ser dona de casa, de repente isso não é mais válido para as mulheres dos dias de hoje, então ela é temporal, ela pode mudar. Ela é cultural, tá? Então, aquilo que é válido em determinado país, determinada cultura, pode não ser válido para o outro. Ela é conduta da regra que é escrita lá na ética, tá? Então, é a ação, que foi o exemplo que eu passei para vocês. Por isso que a gente fala que a moral, ela é a prática, é a nossa ação e ela é individual. Então, a gente também pode fazer uma divisão aí, dizendo que a ética é mais geral, diz respeito a todos os homens, né? São regras, é teórica, escrita, e como que você vai agir conforme aquela ética, ela é individual, ela é pessoal. E aí diz respeito à conduta de cada ser. Deu para entender essa diferença aí, pessoal? Pode colocar no chat ou falar, viu, turma? Ok, Sofia. Então, continuando aí, eu coloquei para vocês um quadrinho. Então, vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui. Dê uma lida, uma olhadinha aí na Era da Pedra, a Era do Bronze, a Era do Ferro, a Era do Escudo, a Era Moderna, né, com a Revolução Industrial ali, e aí a Era Contemporânea, que seria a Era do Computador e da Tecnologia. Dentro desse quadrinho, a gente vai discutir algumas questõezinhas, e para isso eu preciso da participação de vocês, então vocês podem falar, tá? Então, quem que é o personagem central aí da tira, pessoal? Podem falar, não precisa de colocar só no chat. Quem que é o personagem central aí? Sim, o homem. O homem. O homem no sentido geral, né? Ok, os seres humanos. Boa, João. Exatamente. E o que ele está sempre fazendo nos quadrinhos? Peraí que eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui de vocês. Sentado? Sentado. Batendo em algo, tá? Por que ele está batendo em algo? Tá trabalhando? Tá modificando a natureza? Vocês conseguem perceber isso? Né? Sim, o trabalho modifica a natureza, né? O trabalho modifica a natureza em relação às pedras ali no início, aí também modifica a natureza em relação à questão da poluição na época industrial e também nos dias de hoje, sempre fazendo o mesmo movimento, modificando, transformando e criando um mundo para si, né? Para si mesmo, evoluindo. Será que evoluindo? Se a gente evoluísse tanto assim, será que ia ter a luta pelos direitos humanos até os dias de hoje? Né? Então, a gente tem que pensar um pouco na questão que a evolução da tecnologia, a evolução industrial, nem sempre é a evolução da humanidade como conjunto, né? E como que ele se relaciona com a natureza e os produtos da sociedade, pessoal? Como que a gente se relaciona com a natureza e com os produtos da sociedade? O que vocês acham? Vai lá, Rafael Reis, o Paiva.
Durma, vocês estão aí? Eu tô, diga. Como que você acha que o homem se relaciona com a natureza e com as questões da sociedade? Constrói e destrói. Boa, João. Em conflito. Utilizando para o próprio benefício. Exatamente, usando a natureza a seu favor. Então, se você for ver, dentro desse quadrinho, que parece muito simples, mostra a questão do homem com os próprios direitos humanos, né? Ele é egoísta, ele constrói e destrói, faz tudo em relação ao seu favor, e aí a gente começa a pensar, se os direitos humanos são universais, por que na individualidade a gente não consegue pensar como um conjunto de todos? A gente sempre pensa as coisas em relação ao nosso favor. E isso diz respeito diretamente com a nossa moral, porque a gente sabe que a ética é válida para todos, mas moralmente a gente não faz aquilo que é certo em alguns momentos de nossa vida, né? Quem aqui nunca fez algo sabendo que era errado? Tipo, roubar alguma coisa do irmão, né? Brigar com os pais e depois se arrepender. A gente não faz isso, pessoal? Quem nunca, né? Então, isso, em relação à questão da ética e da moral, também a gente tem um filósofo, lógico, olha lá, todo mundo falando que sim, né? A gente tem um filósofo que foi o primeiro a pensar sobre essa questão da moralidade humana, né? Que é o Sócrates. Eu vou compartilhar com vocês aí uma lousa, se não der certo, vocês me avisem, tá? Que foi o Sócrates. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de como que surgiu a moral humana. Começou a compartilhar aí para vocês, pessoal? Rouba a balinha do supermercado. Olha o Caetano aí se entregando, hein, turma? Muito bom, hein? Bom, pessoal, então vamos lá. O Sócrates é um filósofo do século V a.C. Ele vai ser o primeiro a falar dessa questão da moralidade humana, né? Ops. Prometo melhorar a letra até o final das nossas aulas online. Então, Sócrates, ele é o primeiro a falar da questão moral humana. O que ele vai falar sobre isso? Ele vai pensar num negócio chamado diálogo, isso também é teoria, 2 em 1. Como assim um diálogo de 2 em 1, né? É um diálogo que a gente faz entre duas pessoas, só que dentro de uma só. Complicou, né? É aquele diálogo que todo mundo, certeza que vocês fazem antes de dormir e tá com a cabeça no travesseiro ali e começa a se questionar, poxa, por que eu agi dessa maneira e não de outra maneira? Por que eu fiz isso e não aquilo? Vocês não começam a questionar sobre isso mesmo antes de dormir? Sim, exatamente, Isabela. O Sócrates, ele é o primeiro filósofo a falar sobre essa questão do homem conversar consigo mesmo. E por que isso é importante, né? Porque naquele momento que a gente está sozinho com a gente mesmo, antes de dormir, ou em algum momento do dia que a gente está isolado do mundo, mas sozinho com a gente mesmo, que a gente vai começar a construir a nossa consciência moral. É nesse diálogo que você vai começar a construir a dignidade humana e como que você vai querer se apresentar diante da sociedade. O Sócrates tem uma passagem que ele mostra que se você rouba alguma coisa, por exemplo, balinha no supermercado, como o Caetano colocou, né? Que mesmo que ninguém esteja ouvindo ou vendo que você roubou, na hora que você for ter esse diálogo antes de dormir, que é um diálogo consigo mesmo, vai ser uma conversa entre o seu eu e o seu eu ladrão. Essa conversa vai estar em harmonia? Não, né? Se não vai estar em harmonia, você não consegue construir a sua própria dignidade. Se você não consegue se apresentar como digno nem para si mesmo, como que você vai se apresentar digno para o outro? Percebem o problema que isso cria? Exato, Sofia, você sabe que foi algo errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, isso é a nossa consciência moral, tá? É aí que a gente constrói quem a gente quer ser, como que a gente quer se apresentar para o mundo. Exato, Caetano, né? Você vai ficar com esse peso na consciência de ter roubado balinha do supermercado, porque você fez o errado, mesmo sabendo que era o certo, né? Então a gente fica com aquele peso na consciência de dormir. É aí que a gente vai construir a nossa dignidade, tá?
Então, voltando lá para o nosso PowerPoint agora, pessoal, para a gente continuar as questões. Ô, prof, Pode falar, mas Bianca. se tem, tipo, dois eus. Um eu que, tipo, tá com fome e não tem nada pra, tipo, estado, tipo, morador de rua, sabe? Exemplo. Tá com fome e não tem nada pra comer e aí ele precisa, tipo, alimentar a sua família. Então a única opção dele é roubar, porque ele não quer roubar. Só que Sim, ele também está com fome. como resolver isso? O que você acha? Não sei. A gente vai discutir várias questões de ética e moral, e uma delas é exatamente isso, né? Uma pessoa que está desempregada e que tem 3 filhos para alimentar, ele rouba pão no supermercado. É ético? Não, porque ele roubou. É moral? Não, porque ele não vai se sentir bem fazendo isso, com certeza. Foi certo? Naquele momento, para matar a fome dos filhos, foi para ele. Mas é errado também, porque o dono do supermercado vai ter um certo prejuízo, né? E aí entra a questão da solidariedade que alguém colocou, né? Rouba pão da padaria da tia Marli. Nossa, não. Boa, ótima dica. A gente pode dar a dica de quem estiver passando fome para roubar pão da Marli. Então, tem alguns momentos de nossa vida que a nossa moral entra em choque com as questões éticas. Principalmente quando você é pré-adolescente e adolescente, né? Porque como a ética são regras e normas que a gente não participou na construção delas, quando a gente está construindo a nossa dignidade, quem a gente quer ser, em alguns momentos entram em choque. Em alguns momentos de desespero também entram em choque, né? Por exemplo, você sabe que matar é errado, né? E num assalto, o ladrão, você tem uma arma e mata o ladrão. E aí? Como resolver isso, né? Então, a gente vai discutir essas questões aí sobre ética e moral e esse conflito que acabam causando em nossa vida, também em alguns casos que eu preparei aí para vocês, beleza? Turma, o chat fica gravado, eu tô sabendo tudo da padaria da Tia Marli aí. Fala, Luísa. Roberta, mas, assim, isso que a gente estabelece como regra para nós mesmos, que a gente sabe que é errado ou não, também depende bastante do nosso convívio social, né? Sim, exatamente, Por Luísa. exemplo, uma criança que nasceu já numa família que, assim, rouba, digamos assim, sei lá, comete fraude, ela não vai ver isso como algo errado. Vai ver isso, tipo... Não sei, sabe o filme Parasita? Qual? O filme Parasita? Sei. Que lá ganhou o Oscar. Então, Sim. meio que eles fazem tudo isso, mas, assim, pro bem deles, eles não veem isso como errado. Uhum. Então, mas se fosse outra família, já veria completamente diferente, não é? Sim. Então, e aí a gente cai num tema interessante que é sobre determinismo e livre-arbítrio, né? Claro que uma pessoa que nasce numa família, que ela é educada, sabe, assim, ela aprende que roubar é certo, para ela não vai estar com peso na consciência, ela vai estar fazendo certo, né? Mas a partir do momento, só que ela vai estar sendo excluída da sociedade. A partir do momento que ela começa a perceber que aquilo é errado, ela vai ter o livre-arbítrio de continuar fazendo o errado ou fazer o certo. Aí é uma escolha individual. Na verdade, a ética, a moral, né, fazer ou não algo moralmente correto, é uma escolha individual, né? Pessoal, o que vocês estão colocando aqui no chat? Tem uma música dos Racionais que fala muito sobre as crianças se espelhando nos adultos mais próximos, que no caso seriam traficantes ladrões. Qual que é a música, João? Você sabe o nome? Procura aí pra gente, tá? De repente a gente pode fazer até uma análise da letra, assim, beleza? Pessoal, a gente vai discutir todos esses casos, assim, que vocês estão colocando, que são casos mais práticos. A aula de hoje, mágico de aulas, eu vou procurar, João, valeu pela dica. A aula de hoje é mais, assim, a parte teórica, o que é ética e moral, mas a gente vai ver esses casos individuais. Tem casos da bioética que são bem interessantes também, né? Por exemplo, uma família de testemunha de Jeová que tem um filho, isso é um caso real, de 3 anos de idade, que precisa de fazer uma transfusão de sangue. Só que testemunha de Jeová, ela proíbe essa transfusão de sangue, e o médico faz contra a vontade dos pais. E aí,
o médico tá certo ou o médico tá errado. A gente vai discutir esses casos um pouco mais práticos também, tá? Antes a gente vai ver um pouco mais sobre as definições. Eu acho que o que é mágica, põe ética versus moral rapidão. Sim, vou colocar o slide de ética versus moral. Do início, ou Alice, você precisa? Isabela, vocês precisam do início ou vocês precisam, ou pode colocar a partir do momento que a gente parou? Segundo slide, tá? Eu vou voltar lá. Esse aqui? De nada, Isa. Pode mudar? Pessoal, eu vou colocar para vocês os slides em PDF lá no Google Classroom. Então, quem não Tira tiver... print. Ou tira print da tela. Eu vou colocar para vocês de qualquer maneira lá. Não se preocupem em relação a isso, porque senão a gente perde muito tempo. A gente só tem 40 minutinhos. A nossa aula sempre passa muito rápido, tá? Então, voltando lá para as questões do quadrinho, né? Então, ele se relaciona com a natureza e os produtos da sociedade construindo e destruindo de uma maneira egoísta, né? Qual é a forma de conviver, de comunicar e se organizar desde a era da pedra até a era do computador? Você pode ver que o homem aí está sempre isolado, fazendo as suas coisas e não se importando com o conjunto da sociedade, ele está sempre isolado, tá? Então, que mensagem que o autor quis transmitir? A grande parte de vocês já colocou também, né? Que é essa questão do egoísmo, de você se sentir isolado, de você fazer as suas coisas e não se importar com os outros. E isso cai direto na questão dos direitos humanos que vocês colocaram no início da aula. Por que a gente não cumpre, né? Porque o homem, de certa maneira, é egoísta, né? A Sofia acabou de colocar aí uma coisa bem interessante. Pare de ser só eu, passa a ser só nós. E como é difícil isso, né, Sofia? Cada um pensa na sua própria vida, não pensa no conjunto. Por isso que os direitos humanos é uma luta constante, não terminou ali. Vocês viram que, embora eles já garantam acesso à educação, a gente tem milhões de analfabetos. Embora eles garantam a liberdade, a gente tem milhões ainda de escravos. A gente tem mais escravos do que o período colonial. A gente tem a questão da fome no mundo também. Então, a gente é egoísta por natureza, tá? E para finalizar aí as questões, eu queria saber se vocês concordam nessa questão de que o homem é egoísta nos dias de hoje. O que a Sofia acabou de colocar aqui no chat? Pessoal, podem falar também, não precisa só usar o chat, tá? Eu acho que essa luta nunca vai acabar, sim. Né? Só que, infelizmente, ainda tem uma luta um pouco... cada um que lute por aquilo que é preciso, né? Ok, Sofia. Mais alguém concorda aí que o homem é egoísta por natureza, pessoal? Pode falar, tá? Não precisa só de colocar no chat, turma. Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá para as definições, pessoal. Então, as definições sobre ética e moral, e continuando aí a aula, é o seguinte: a nossa sociedade construiu ao longo de séculos um conjunto de regras e valores que determinaram o comportamento dos indivíduos para que haja condições de convivência comum. E tem que ter esse conjunto de regras e valores, porque senão ia ser uma briga de todos contra todos, se a gente não tivesse certas regras para seguir numa sociedade, tá? Segundo Aranha Martins, que é o livro aí que eu trouxe, que eu tirei esses trechos para vocês, exterior e anterior ao indivíduo, há uma moral constituída, que orienta seu comportamento por meio de normas, em função da adequação ou não à norma estabelecida. O ato será considerado moral ou imoral. Se você fizer conforme aquelas regras, seu ato vai ser moral. Se você fizer contrário às regras que são estabelecidas, seu ato é imoral. Desta forma, podemos considerar que a organização social depende deste conjunto de normas para se estabelecer. Segundo a autora, o ser humano é capaz de produzir interdições, com a passagem da natureza à cultura. Os usos e costumes são produzidos, passam a ser regulamentados por leis. Desta forma, surge a moral para garantir a boa convivência entre os indivíduos. Se não existisse a ética e a moral, na verdade, a nossa convivência seria impossível. Né? Se a gente é tão egoísta por natureza, ia ser uma luta de todos contra todos, né? Então, por isso que existem essas regras para a gente poder conseguir conviver e viver em sociedade.
E aí, para finalizar, eu coloquei para vocês algumas questões sobre ética e moral, que, na verdade, todas elas vão trabalhar com opinião, são questões pessoais aí, e aí a gente vai começar a nossa próxima aula a partir delas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. E vou colocar essas questões no nosso Google Classroom também. Não precisa de entregar pelo Google Class, tá? A gente vai começar a próxima aula a partir delas. Então, a primeira, que tipo de valores você percebe no mundo que o cerca? Você concorda com ele? Então, a gente vive numa sociedade, São Paulo, classe média, né, na verdade, Osasco, que passa vários valores para vocês. Valores de como se comportar, o que fazer, quem você deve ser. Você concorda com todos eles? Por quê? Ou não? Né? Se não concordar, também não tem problema. Só justificar. A gente não é obrigado a concordar com todos os valores que nos são impostos. Alguns foram delimitados antes mesmo que a gente estivesse aqui. Né? O que é o caráter histórico-social da moral e o caráter pessoal? O que é moral? Então, a partir do momento que vocês perceberem que tem certos valores que já são colocados para nós, são aqueles valores históricos sociais. E tem alguns valores que a gente cria para a gente mesmo, que são os valores pessoais, tá? Isso vai entrar em choque. E aí, onde entra a moral nisso? O que é a moral nisso tudo? Bem, vocês vão pensar um pouquinho sobre esse assunto. Quais são as relações entre a filosofia, a moral e a ética? O que é a filosofia, pessoal? Filosofia é pensar sobre o contexto histórico, social, o contexto que a gente está inserido. É uma eterna forma de pensar que não para nunca, é romper com certos preconceitos, tá? Então, a filosofia, ela é uma provocação para romper com esses preconceitos sobre os pensamentos daquilo que estão acontecendo em nossa volta. O que é moral e o que é ética? Qual que é a relação desses três? Questão 4. Como situa o mundo político na atualidade em relação aos conceitos de moral e ética? Aí é a opinião de vocês, tá? A nossa política atual, como que ela se relaciona com as questões de moral e de ética? Questão 5. Como podemos relacionar ética com os direitos humanos? A gente falou isso quase que a aula inteira. E 6. Como podemos relacionar a moral com os direitos humanos? Percebam que a questão 5 e 6 são diferentes. A questão 5 pergunta sobre a ética em relação aos direitos humanos. A questão 6 pergunta sobre a moral individual, a sua moral, em relação aos direitos humanos. Então, é um pouquinho diferente, tá? Pensem nisso na hora de responder. Deu para entender as questões, pessoal? Ok aí? Deu? Beleza, Sofia. Então, a atividade da aula de hoje são essas questões. Eu vou deixar ela para vocês aí na tela. O que é para fazer e como que é para fazer. Copia a questão e responde no seu fichário, tá? Não precisa, por enquanto, depois sim eu vou cobrar, enviar uma foto, nem nada pelo Google Class. Você só precisa fazer no seu fichário, que a próxima aula a gente vai começar a partir dessas questões. Tudo bem, turma? Eu vou deixar aí na tela. Enquanto isso, eu já vou colocando os slides e as questões no nosso Google Class, enquanto vocês vão fazendo as questões, tá? Eu vou parar de gravar a aula aqui. A parte da teoria já foi. E eu já tenho também a chamada de vocês.